Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: o que é heresia? Creio que esta pergunta vai deixar alguns ouvintes curiosos, pois sei que poucos sabem a resposta, mas a maioria não sabe o que significa essa palavra. Mas antes de começar, eu gostaria que você desse um like e se inscrevesse nesse canal. Vamos lá, continuando. Quando Roma assumiu o poder do sistema religioso, após ter perseguido e exterminado muitos cristãos na cruz, eles criaram a Igreja Católica e Apostólica Romana. Este sistema religioso, que se intitulava a verdadeira Igreja de Deus, vendia morada no céu e ilustraram um inferno e um diabo que não existe. E sobre isso eu já falei em alguns vídeos anteriores. Muitos anos depois, bem lá na frente, por volta de 1517, Martinho Lutero, estudioso e dedicado à leitura dos pergaminhos que havia no mosteiro agostiniano onde ele servia, percebeu através de um versículo que está escrito em Romanos, que diz: "O justo viverá pela fé", que os ensinamentos que eles apresentavam estavam fora da verdade, pois ele descobriu naquele momento que o homem não é justificado por obras, e sim por fé. A partir daquele dia, Martinho Lutero passou a ser perseguido e teve que fugir do mosteiro, só porque não abria mão de apresentar aquela verdade a público. Então a Igreja Católica declarou que o ato de Martinho Lutero ter se levantado contra ela era uma heresia. E a partir daí declarou que Martinho Lutero era um herege. Então veja, a maioria das pessoas não sabe o que significa a palavra herege. Mas saiba que toda pessoa que se levanta contra algo que não está correto no sistema religioso é taxado de herege, pois está praticando uma heresia. Sendo assim, eu, você e todo aquele que está a crer na graça de Cristo também somos hereges, segundo o sistema religioso. Martinho Lutero começou a reforma protestante, mas a lei de Moisés ainda continua até hoje, não acabou. E isso acontece porque o sistema religioso mantém a lei de Moisés viva, agindo ainda atualmente, através dos preceitos da lei que eles praticam. Então eu costumo dizer que Cristo está trabalhando passo a passo para que o homem chegue à perfeição da graça. Assim como Paulo e Lutero foram instrumento na mão de Deus para a perfeição do Evangelho, Deus também está usando homens de geração a geração para fazer a sua obra. E nós hoje também somos usados para fazer esse trabalho, que um dia no futuro haverá uma verdadeira e completa consciência do Evangelho da Graça, sem que ninguém seja taxado de herege. E o sistema religioso irá acabar. Ele irá falir, porque a mente do povo estará cauterizada de toda mentira praticada pelo sistema religioso. Jesus foi o primeiro a ser taxado de herege, pois ele não veio para agradar a homens. Jesus não agradou a judeus nem os fariseus, pois ele não era religioso. Por isso ele foi muito perseguido. Veja o que diz em Lucas 11:45. Disse-lhe então um dos doutores da lei: "Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós." Veja que os fariseus não aceitavam e não entendiam as palavras de Jesus. Eles achavam que Jesus contradizia a lei de Moisés, e para ele Jesus era um herege. Saiba que Jesus não veio introduzir religião no meio dos homens. Jesus não implantou
nenhuma doutrina. Ele veio para trazer a verdade e libertar e salvar. Pois Jesus não era religioso, por isso ele foi perseguido e morto. Veja o que diz Lucas 11:53. Diz o seguinte: ao sair ele dali, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e interrogá-lo acerca de muitas coisas. Versículo 54. Armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Saiba então, meu amigo, que Jesus, os apóstolos e todos os profetas foram perseguidos e mortos porque, para os fariseus e religiosos, eles eram acusados de heresia. Vemos então que hoje não mudou nada. Se você se levantar contra os ensinamentos errados do sistema religioso, você também será chamado de herege. Mas uma coisa você precisa saber: a verdadeira heresia são eles que estão praticando, pois estão pregando a lei de Moisés que foi abrogada. Sendo assim, eles estão contradizendo a Deus, pois estão crucificando Cristo novamente. Então saiba que isso também não nos afeta, nem afeta a Deus, porque o Evangelho da Graça é perfeito, e essa perfeição está sendo introduzida no meio do homem, passo a passo, dia após dia, até que todos tenham uma consciência perfeita e completa pela graça de Deus. Por isso está escrito que tudo acontece para o bem daquele que ama a Deus. Então creio que você entendeu que herege é toda pessoa que se levanta contra o sistema religioso ou contra Deus. Portanto, o próprio sistema é herege, porque ele se levanta contra Deus, tentando crucificar a Cristo novamente. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.